Segundo Crônicas 13, o versículo 12, ok? Diz assim a palavra do Senhor: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Por favor, eu preciso que você deixe a sua Bíblia aberta, nesse capítulo 13, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado pela tua palavra nessa noite. Eu creio que essa palavra que o Senhor quer compartilhar com a tua noiva, a igreja, nessa noite, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor ministre livremente no nosso coração, que o Senhor revele a tua palavra, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos mude, que o nosso espírito seja alimentado com o maná do céu nessa noite, em o poderoso nome de Jesus. Nós clamamos que o Senhor nos cerque contra o nosso inimigo, para ele não roubar nenhuma dessas sementes, mas que todas elas produzam frutos a 100 por 1. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar um tema com vocês hoje à noite, assim: a fé na obediência. Você pode repetir isso comigo? A fé na obediência. Irmãos, Deus falou comigo essa semana de uma forma muito forte. Até eu estava compartilhando com a Meila que, irmãos, é muito fácil para mim pegar uma palavra, pegar uma pregação que eu já preguei há 5 anos atrás, que vocês nem lembram mais, e pregar. Mas, irmãos, é impressionante, quando Deus começa a falar um assunto comigo, eu não consigo mais me livrar dele, né? Até eu pregar, e foi isso que aconteceu com essa palavra. Eu queria entender e eu fiquei a semana toda, né, sendo ministrado por ela. Então eu quero compartilhá-la com você, porque eu sei que é a palavra do coração de Deus para o nosso coração hoje à noite, amém? Então abra o seu coração, se prepare, né? Aperte o cinto, porque Deus vai falar com você, ok? Então, muito interessante essa situação aqui do Abias, do rei Abias, não é? O rei Abias, ele é o bisneto do rei Davi, ele é um rei de Israel, e quando ele está nessa situação, né, de guerra aí com o Jeroboão, que é um rei muito poderoso, só que, veja bem, o Abias é rei de Judá, né, já teve a separação das tribos, e o Jeroboão é rei de Israel, né, do restante das tribos. Então Jeroboão, naturalmente, né, é maior, porque Israel é maior, e o Abias está ali com Judá e Benjamim, então bem menor. E a situação é a seguinte: eles vão para a guerra e o Abias conta 400 mil soldados. Quantos soldados? 400 mil. E o Jeroboão tem 800 mil valentes. A situação é agravada porque o Jeroboão, ele coloca 400 mil na frente e coloca 400 mil por trás. Ou seja, irmãos, não tem combate. O rei Abias com 400 mil, só para lutar com os 400 mil de Israel é difícil. E tem que lutar com os caras que estão aqui atrás, 400 mil também, né? Mas, irmãos, é muito interessante o desfecho dessa história, é uma surpresa. Agora, por quê que houve a vitória do rei de Israel, do rei de Judá, né? Do rei Abias? Então é isso aqui, porque ele confiou, ele teve fé na obediência de Judá. Ele faz uma comparação, ele diz assim: olha, Jeroboão, nós vamos vencer essa batalha. Sabe por que nós vamos vencer? Porque nós estamos obedecendo o Senhor. Aí ele começa a falar assim, ó, ele sobe no monte, e aí o Jeroboão está lá com os 800 mil, né? 400 e 400 atrás, e ele começa a dizer: olha só, Jeroboão, ele começa a falar, olha o que ele vai falar, preste atenção. Ele diz assim: quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra.
Olha só o que ele está dizendo. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vocês o deixaram. Olha só. Então, o que ele irmãos, é muito tremendo, porque em Levítico, quando fala da lei da adoração, a lei do templo ali, do santuário, ele vai falando tudo isso. O que era que os levitas deveriam fazer? Só levita, né? Só quem nasceu na tribo de Levi poderia tocar naquelas coisas, ninguém mais podia fazer. E olha só, o que o rei Abias está reivindicando? Ele está dizendo assim: olha, sabe por que nós vamos vencer? Porque nós estamos obedecendo os preceitos do Senhor. Nós estamos debaixo de obediência. E vocês, ele diz aqui no versículo 9, vocês pegam qualquer pessoa que tenha um dinheirinho a mais e vocês transformam essas pessoas em sacerdotes, nem são levitas. Vocês não obedecem os mandamentos do Senhor. Por isso que vocês vão ser derrotados. Irmãos, o Abias não quer nem saber se Israel é maior e ele é menor. Ele quer saber o seguinte: quem é que está obedecendo vai vencer, não é? Então, isso aqui, irmãos, é uma revelação para nós hoje à noite. Amém, queridos? Porque esse é o segredo. O Spurgeon diz o seguinte: a fé é a fonte, o fundamento da obediência. Então, irmãos, nós jamais obedeceremos a palavra de Deus se nós não crermos em Deus. Quem está me entendendo? Irmão, quem está obedecendo os mandamentos do Senhor é porque creu em Deus. Quem não consegue obedecer os mandamentos do Senhor, porque na verdade nunca creu em Deus. Muito sério isso, não é? Então, como que nós vamos reivindicar a nossa obediência e dizer assim: não, eu obedeci e por isso que eu vou vencer, se eu nem creio, não é? Então a Bíblia diz assim: olha, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Como foi que o Abraão creu? Perdão, como foi que o Abraão obedeceu? Pela fé, quando chamado, Abraão obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Olha só que tremendo, não é? Então Deus deu um comando para o Abraão, e porque ele cria em Deus, ele foi, sem saber para onde ele ia. Ele foi pela fé. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado para a justiça, porque o Abraão creu em Deus. Na verdade, ele obedeceu a Deus. Então, o que é a fé, irmãos? A fé é isso, é obediência. É obediência a Deus. Se eu não creio em Deus, eu não posso jamais obedecê-lo. Quem está me entendendo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, as consequências disso aqui, não é? As consequências, veja bem, de eu crer na minha obediência. Quem está me entendendo? Então veja bem, eu estou obedecendo o mandamento do Senhor em alguma área da minha vida, e aí eu vou reivindicar essa minha obediência diante do meu inimigo que está ali. O Jeroboão está lá com 800 mil me ameaçando, mas eu vou dizer para ele: escuta aqui, Jeroboão, eu estou obedecendo nessa área da minha vida aqui, ó. O Senhor mandou e eu estou obedecendo. É isso que eu quero falar hoje à noite com você, não é? Por exemplo, na área financeira, o Jeroboãozão vem lá, né? O Jeroboãozão vem lá com 800 mil dizer que você vai fracassar, que não vai dar certo, que você vai ficar endividado, que você vai falir. Aí você diz assim para ele, não é? Por isso que Deus diz lá em Malaquias: fazei prova de mim, provai-me nisto, diz o Senhor. Aí você diz assim: escuta aqui, Jeroboão, eu sou um dizimista fiel. Amém, querido? Não é? E você não tem acesso às minhas finanças, porque você é o devorador, e o Senhor me garante na palavra dele que você está amarrado, que o devorador está amarrado por causa da minha fidelidade nos dízimos. Quem está me entendendo? Então, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, eu estou obedecendo aquele princípio, então eu posso crer nessa minha obediência. Foi isso que o Abias fez. Vamos ver as consequências disso então. Olha só,
Então a primeira consequência de eu crer na minha obediência, então a minha fé não falhará. Se eu crer naquele princípio que eu estou obedecendo, eu não vou esmorecer na fé. Olha o que diz 1 Timóteo 1,19. Quer ver? Preste bem atenção. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não é? Então veja bem, se eu confio naquele princípio que eu estou obedecendo, então eu vou ficar firme na minha fé, não é? Mas se eu estou em dúvida, não é? Se eu estou pisando na bola naquela área da minha vida, quando vier a guerra, irmãos, a minha consciência vai me acusar. A minha consciência vai me acusar. Eu sei que eu estou fazendo algo errado, que desagrada a Deus. E aí a minha fé, olha só, vai naufragar, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E, gente, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? E aí a minha fé já naufragou, e eu não consigo agradar a Deus. A Bíblia diz, 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Como que eu vou vencer o mundo e os desafios do mundo? Com a minha fé, não é? Mas, irmãos, se eu não estou obedecendo, a minha consciência vai me acusar e eu vou naufragar na fé, e eu vou fracassar. Amém, queridos? Não é? Então é muito tremendo isso aqui. Quer ver? A Bíblia fala lá em Isaías, do episódio da morte do rei Ezequias. Quer ver uma coisa interessante? Olha como o Ezequias toma posse disso. Olha como o Ezequias sabia esse princípio. A Bíblia diz que Deus mandou lá, Isaías 38, Deus mandou Isaías lá, o profeta Isaías, dizer para o rei Ezequias o seguinte. Ele estava muito doente, a Bíblia diz assim, começa dizendo assim, que ele estava muito doente, à morte. Então o profeta Isaías foi lá para orar por ele. Só que Deus falou para o profeta Isaías, diz para ele arrumar a casa dele, porque certamente ele vai morrer. Então o profeta Isaías chega lá, né? Chegou o pastor Isaías, opa, poderoso, né? Talvez o Ezequias ficou animado, mas o Isaías disse assim, olha, arrume a sua casa, arrume as suas contas, porque certamente você vai morrer. Meu Deus do céu. Isaías foi embora, e a Bíblia diz que o rei Ezequias, virou para a parede, não é? E chorou muitíssimo. E ele disse o seguinte, olha só, peço-te, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. O que foi que o Ezequias fez? Irmãos, o Ezequias, ele acreditava, ele tinha fé na obediência dele, igual o rei Abias. Nós estamos obedecendo o Senhor, vocês não estão obedecendo o Senhor. Amém, queridos? Por isso que nós vamos vencer e vocês vão perder. Olha só, e o rei Ezequias diz assim, Senhor, lembra-te de que eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. A Bíblia diz que Deus chamou Isaías e disse, Isaías, volta lá, fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele, eu vi o quebrantamento do coração dele, e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos para ele, e estou dando vitória contra o rei da Síria. Aleluia. Amém, queridos? Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque o rei Ezequias acreditava na obediência dele. Sabe, irmãos, o meu desafio hoje, o que Deus falou no meu coração, é para a gente colecionar a obediência, não é? Porque às vezes a gente é colocado diante de uma situação e a gente às vezes não obedece. Mas quando a gente obedece, a gente renuncia àquele prazer, porque a gente sabe que é algo que Deus não concorda, que Deus não ama. A gente sabe que é errado, não é? E a gente renuncia àquilo ali. Mas a gente renuncia e fica por isso mesmo. Não, irmãos, nós temos que
que anotar isso. Nós temos que lembrar disso, porque lá na frente a gente tem que falar igual o Ezequias, quando vier a tribulação, quando vier a prova. Irmãos, a gente tem que lembrar disso, amém, queridos? Lembra, Senhor, que naquele dia, não é? Eu poderia ter feito isso, mas por causa da tua palavra, eu não fiz, eu te obedeci, não é? Irmãos, isso é poderoso, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então a primeira coisa aqui que acontece é isso, não é? Quando a gente tem fé na nossa obediência, a nossa fé não fracassa, não naufraga, a gente fica acreditando, aleluia, amém, queridos? Agora escuta bem, a segunda coisa, qual é a segunda consequência da gente crer na nossa obediência igual a Abias? Olha só, nós somos ousados, corajosos. Provérbios 28:1 diz o seguinte: fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Amém, queridos? Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Medo não é de Deus. Não é de Deus esse medo. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, não é? E a Bíblia diz que no amor não existe medo, não é? Então se nós estamos fugindo, irmão, peraí, fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, não é? O perverso tem medo de tudo, ele é inseguro, ele tem medo, às vezes ele está lá ganhando muito dinheiro, mas ele vai dormir com medo, não é, de alguém chegar ali, não é? Ele sabe que o que ele fez foi errado, então ele tem medo de que alguém faça errado com ele também. Ele sabe o que ele está plantando, e ele fica com medo de colher aquilo ali. Então ele vive uma vida de medo, não é? Mas o justo é intrépido como o leão. Amém, queridos? Eu acho tão tremendo, né? O Davi ali diante do Golias. É isso, né? Porque quando ele chega ali, pensa um garoto jovem, pequeno, diante daquele Goliasão lá, e todo mundo, os perversos estavam tudo com medo. A Bíblia diz que eles se tremiam, que batia um joelho no outro. Os caras estavam com medo do Golias. E chega um garoto ali, ó, intrépido, porque ele era obediente ao Senhor, porque ele amava o Senhor. E olha o que ele diz, olha o que o Davi fala. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O que é que o Davi está dizendo, gente? O que é que o Davi está dizendo? Esse cara nem é circuncidado, eu sou, não é? Então eu estou debaixo de uma promessa, eu fui circuncidado. Claro, ele está debaixo da antiga aliança, não é? Se fosse hoje, o Davi diria a si mesmo: eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas na antiga aliança ele disse: eu sou circuncidado, eu estou debaixo de obediência. Esse gigantão aí que está me afrontando nem é circuncidado. Como é que vocês estão com medo desse cara, rapaz? Como é que vocês estão aí fugindo desse cara? Eu vou vencer esse cara, rapaz. Ele não é maior do que o leão e maior do que o urso que eu já venci. Foge o perverso, sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então, irmão, agora qual que é o segredo? É a gente lembrar da obediência. Agora, se eu não lembrar da obediência, eu vou fugir igual o perverso, não é? Na hora do desafio, a minha consciência vai me acusar daquela coisa errada que eu estou fazendo, ou que eu fiz, e eu vou ficar com medo, eu vou fugir. Por isso que tem tanto crente, irmãos, tanto crente, não é? Em pânico e com medo. Isso não é de Deus. Olha só o que diz Josué 1:7, escuta bem, olha só o que diz Josué 1:7, olha o que Deus falou para o Josué: tão somente seja forte e muito corajoso. Agora preste bem atenção, o Josué fala assim para Deus, o texto começa assim: Moisés morreu. Deus falando com Josué: Moisés, meu servo, está morto, agora vai, assume a liderança desse povo e faz com que eles conquiste a terra que eu prometi aos pais deles. Aí o Josué diz: eu? Mas como? Não é? E o Senhor fala só uma coisa para ele, ó, tão somente significa assim, ó, só uma coisa, Josué,
Só uma coisa: você quer fazer esse povo herdar a terra? Você quer ter sucesso? Você quer vencer? Ele disse: tão somente. Diga comigo: tão somente. Que significa só uma coisa. Olha o que ele diz: seja forte e corajoso. Para quê? Para quê que ele vai dizer? Para enfrentar os gigantes? Não. Ele diz assim: olha, seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. O que é que ele está dizendo então? Seja forte e corajoso para obedecer. Porque, irmão, para a gente obedecer, a gente tem que ter coragem. Não é? Por quê? Porque aparentemente a gente vai perder alguma coisa. Não é? Nós vamos ser criticados por obedecer. Não é verdade? Então, para que a gente seja obediente à palavra de Deus, para você tomar uma decisão, eu e você tomarmos uma decisão hoje, eu vou ser obediente à palavra de Deus. Irmãos, a gente pode quebrar com muita gente, né? Até mesmo com os de dentro de casa, não é? Com os nossos amigos íntimos. Porque, irmãos, tem que ser macho para ser obediente. Tem que ser macha também, né? Para ser obediente. Por isso que Deus fala para o Josué: só uma coisa, seja forte, seja corajoso, para você obedecer aos mandamentos do Senhor. Amém, querido? Ele fala assim mesmo: olha, não te desvies da lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E ele fala um segredo. Ele diz assim: olha, o segredo, Josué, para você conseguir obedecer é: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Qual que é o segredo da obediência, gente? É a palavra de Deus. Por quê? Porque, como eu disse no começo, eu só vou obedecer se eu crer. Não existe, coloque isso na sua cabeça hoje, não existe obediência sem fé. Irmãos, como pastor, eu já me frustrei muito, assim, ó, da gente ensinar o princípio para a pessoa, aí de novo ela caiu. Aí ela caiu de novo, no ano ela caiu 20 vezes, caiu de novo. Aí a gente fica assim, puxa, triste, desesperado, não é? Por que a pessoa não obedece? Por que a pessoa simplesmente não obedece? Irmãos, porque não existe obediência sem fé, não é? A fé é o fundamento da obediência. Só obedece quem crê. Então a questão não é por que esse irmão não obedece, esse irmão teimoso. Irmãos, a questão é que ele ainda não creu. Aí a gente vai entrar na salvação, né? A gente vai entrar na questão da salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. A gente vai entrar nessa questão. Agora escuta bem. A questão é, uma vez crente, o cara creu, aí sim, aí ele é crente, ele creu. Mas, meu irmão, o cara diz que ele é crente, ele levantou a mão, ele vem para a igreja bonitinho, mas ele não consegue obedecer, é porque ele ainda não creu. Ele não creu ainda, ele não tem o temor do Senhor ainda, não é? Ele está salvo. É só Deus que pode julgar. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos. Agora, veja bem, a fé é um dom, e quando eu recebo o dom da fé, de saber que Deus existe, então Ele me deu um comando, irmãos, eu vou obedecer. Amém, queridos? Esse é o segredo. Então, tenha coragem, Josué, para obedecer. E só tem um jeito de você obedecer, é se você meditar na palavra dia e de noite, porque você vai adquirir fé. E quando você adquirir essa fé, aí você vai obedecer os princípios, os preceitos do Senhor. Amém? Então, qual que é a segunda coisa aqui, quando a gente sabe tomar posse dessa obediência que a gente está praticando, não é? A gente está colecionando obediência, não é? Você está ali no computador, aí aparece aquela gata, Miss Universo, não é? Os homens, aí, irmãos, não, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, adulterou, não é?
Tem gente que fala assim, nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Eu digo, é verdade. É verdade. É porque a lei era muito dura. Era mesmo. Agora não, a graça é mole, né? Eles dizem, eu digo não. Porque deixa eu te falar uma coisa. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. E está sujeito ao mesmo julgamento daquele adúltero lá. Vai ser apedrejado, né? Ou seja, irmãos, o que é isso? O que é isso? Então, a graça é mais firme, né? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, já cometeu assassinato e vai ser punido segundo a lei. Meu Deus do céu, o que é pior, né? No sentido, irmãos, e para a gente obedecer os mandamentos é só pela fé. Abraão obedeceu porque ele creu. Saia da sua terra, saia daí desse conforto e vai para uma terra que eu vou te dar o mapa no caminho. E o cara obedeceu. Por que ele obedeceu? A Bíblia diz, porque o Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Amém, queridos? Então diga assim comigo, crer é obedecer, descrer é desobedecer, não é? Então, se eu creio, eu obedeço, e se eu obedeço, aí, irmãos, a minha consciência vai ficando cada vez mais limpa, cada vez mais pura, e aí eu vou ser ousado para enfrentar Satanás. Amém, queridos? E o último lugar, não é? E o último lugar para a gente orar aqui. Tremendo isso. É por isso, irmão, que o Adão se esconde de Deus. Por que ele se escondeu? Porque ele desobedeceu, não é? Então, como ele desobedeceu, aí Deus chega ali, cadê o Adão? Cadê o Adão? E Deus pergunta, Adão, onde estás? Deus não sabia? Por que ele estava escondido? Porque ele estava se sentindo condenado, culpado. Não tinha mais fé ali para ficar ali diante de Deus. Não é? Se escondeu de Deus. Muito bem, então a última coisa aqui é o que acontece quando nós temos fé na nossa obediência, quando nós acreditamos na nossa obediência. Então, nós vencemos as provas e as tentações. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio 8:3. Deixa eu terminar com isso. Diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados e enganados pela nossa própria cobiça, não é? Agora veja bem, Deus não tenta, mas Deus nos prova, não é? Quem é que tenta? Satanás. Quando nós acreditamos na obediência que nós praticamos, nós vamos vencer tanto as provas de Deus quanto as tentações do diabo. Olha só a prova de Deus aqui, escuta bem. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Quem foi que humilhou? Foi Deus. Foi Deus. Quem foi que deixou o povo passar fome? Foi Deus, não é? Mas depois ele sustentou com o maná. Agora preste bem atenção, irmãos, Deus está nos provando. Eu tenho que te dizer isso hoje à noite. Sabia disso? Esses dias eu vi uma historinha que ilustra bem isso. Acho que vocês já conhecem, mas falou comigo de uma forma diferente. Porque diz que um cara teve uma visitação de Deus. Deus entrou no quarto dele, aquela luz tremenda e tal, e falou assim para ele: eu quero que você todos os dias empurre com toda a sua força essa rocha de granito que está na frente da sua casa. Irmão, eu quero uma rocha de 3 metros de altura, né? Por 3 de diâmetro, né? Aí o cara, rapaz, diz que todo dia, logo no começo ele acordava e já ia lá cedo, meu irmão, e ele ficava lá. Ele ficava por horas empurrando, que ele ficava com a cabeça roxa para explodir de tanto que ele empurrava. Todo dia
todo dia, diz que mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, olha só. Aí ele começou peraí, será que eu não estou fazendo um papel de... será que eu não estou ficando doido? Será que... E aí, irmãos, o diabo começou a falar com ele, né? Olha só, olha o que você está fazendo aí, né, seu crentão. Olha aí, seu crente inútil, você fracassou, você não consegue mover nem 1 milímetro dessa pedra, você não está vendo que você não é capaz. Acho que ele começou a assimilar aquilo. Ele acordava de manhã, ia lá, olhava para a rocha, dava uma empurradinha nela, não vou conseguir, aí voltava, né? Até que ele, em crise, arrasado, porque Deus tinha dado uma missão para ele, e ele, na perspectiva dele, fracassou. Aí ele falou assim, diz que ele foi orar. Aí ele falou com Deus assim, chorando lá, porque ele fracassou e tal. Aí Deus falou assim para ele, diz que Deus veio ali e falou assim com ele: eu falei para você. O que foi que eu falei para você? Vamos ver aí. Vamos ver a nossa conversa gravada aí, não é? O que foi que eu falei para você? O Senhor falou para eu empurrar a rocha todas as manhãs, com toda a minha força, não é? Mas eu não consigo mover essa rocha. E Deus falou para ele assim: eu nunca mandei você mover essa rocha. O que eu mandei você fazer foi empurrar a rocha todas as manhãs, com toda a sua força, não é? E quem disse que você fracassou? Você me obedeceu. Você estava indo muito bem até o diabo te enganar. E o que eu estava fazendo com você? Quer ver? Levanta aí, eu vou te mostrar. Levanta aí. Olha como que você está sem barriga agora, né? Olha como que você está com os braços musculosos agora. Dá uma olhada nas suas pernas, como que você está. Você é um atleta agora. Dá uma olhada, você estava para morrer do coração. Eu salvei a sua vida, não é? Eu queria forjar você, e por isso que eu te dei essa prova. Quem está me entendendo? Irmão, aplique isso para a sua vida espiritual, não é? Deus nos dá um comando, mas a gente quer o resultado. Ele não está falando, ele não falou para a gente, ele não disse que a gente ia fazer, ele deu o comando, ele só mandou a gente fazer, não é? Então ele deixa Israel passar por esse processo de passar fome, não é? De humilhar Israel no deserto, para saber o que estava no coração deles, para saber se eles guardariam ou não os seus mandamentos, não é? Eles cresceram no processo, eles foram forjados no processo. Quem está me entendendo? Irmão, Deus te deu uma ordem, para o Marcão pastorear uma área. Ele não mandou o Marcão transformar ninguém. Quem está me entendendo? Ele fala assim para mim, para eu pastorear a igreja. Irmãos, o meu papel é pastorear a igreja, entende? Então eu tenho que plantar, eu tenho que regar, não é? Com oração, com lágrima, mas o crescimento vem de Deus. Entende? Então, mas só que a gente ouve os comandos de Deus, irmãos, e a gente não entende, a gente não compreende. Aí a gente se frustra, aí a gente se sente incompetente, a gente começa a se culpar. Irmãos, ele não está esperando, o resultado é do Senhor. O crescimento é de Deus. Descansa, faça a sua parte. Entende o que eu estou falando? Então, agora, se eu não colecionar obediência, irmãos, quando vierem essas provas, eu vou fracassar mesmo, eu vou desistir mesmo. A Bíblia diz assim, olha, aquele que não se cansa de fazer o bem no seu tempo, colherá, se não tiver desistido. Não se canse de fazer o bem, não se canse de obedecer os mandamentos do Senhor, não se canse, fique firme. Mas não aconteceu nada, fique firme. Pensa no Abraão, irmãos. A gente quer tudo muito rápido, né? Mas o Abraão recebeu a promessa de uma descendência incontável como a areia da praia do mar, quando ele tinha 75 anos. Já pensou, irmãos, eu quero viver 25 anos. E o cara pensando assim, meu Deus, eu só estou envelhecendo. E quando ele não servia mais para nada, não é?
Deus cumpriu a promessa. Mas o que Deus estava forjando no Abraão? Não é? A fé, amém, queridos? Deus estava forjando. É igual, irmão, é igual quando eu falo para o meu filho, para os meus filhos assim, né? Eu falo para o meu filho, não é? Se você tirar essa nota, ou se você for aprovado, não é? Eu estou incentivando ele agora, né, no projeto nosso, meu e dele, pessoal, que eu não quero contar agora, mas eu estou desafiando ele. Se você conseguir, aí eu faço uma promessa para ele, não é? Irmãos, eu queria dar mesmo, já ia dar de qualquer maneira. Na verdade eu estou doido para abençoar ele. Mas quando eu faço isso e submeto ele a esse processo, isso é aprovação. Irmãos, ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai conseguir. Quem está me entendendo? Só que ele vai crescer para conseguir. Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Se eu perguntasse aqui, não é para você levantar a mão, mas quantos de vocês, não é, você sente assim, meu Deus, parece que as coisas só estão piorando, parece que as coisas só estão complicando mais, meu Deus, que situação, eu estou orando e nada acontece, eu estou me sentindo humilhado, eu estou sentindo que eu estou sendo... Irmãos, fique firme, não desista, amém, queridos? Não desista, deixa o diabo te enganar não deixa o diabo te enganar não, fique firme, porque no final você vai ver que você cresceu. Caramba, eu não sou mais o mesmo, aleluia, meu Deus, eu não sou mais o mesmo, glória a Deus, amém? Então esse é o segredo, né? Então, agora eu falei prova de Deus e tentação do diabo, né? Então Jesus passou pela tentação no deserto. Então Satanás falou assim para ele, ó, se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, não é? Aí ele responde, como que ele responde? Isso é importante. Quando ele responde assim, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Nós não vivemos só de provisão. Irmãos, nós não vivemos só de milagres que acontecem na nossa vida. Não é isso que nos sustenta. Jesus disse ali, isso aqui é um ensino poderoso, ele disse, não é só de pão que o homem vive, não é? O homem precisa da palavra de Deus para viver. E não só saber a palavra de Deus, mas obedecer a palavra de Deus para viver. Isso é um ensino poderoso. Então, como que Jesus venceu aquela tentação? Ele venceu porque ele tinha a palavra no coração. Ele tinha a obediência dentro dele. É por isso que ele pode dizer assim, ó, lá vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Irmão, nós temos que chegar nesse ponto. Esse é o nosso alvo. Lá vem o príncipe deste mundo. Ele quer me pegar, ele quer me derrotar, ele quer me destruir, mas ele nada tem em mim, não é? Então vamos resolvendo, gente, as nossas coisas, vamos resolvendo o nosso passado, mas também vamos resolvendo o nosso presente, vamos resolvendo um por um. Vamos pedindo perdão para quem a gente precisa pedir perdão. Vamos restituindo aqueles que a gente precisa restituir. Vamos resolvendo, cada dia que você acordar, fique pensando, tem alguma coisa para eu restituir? Tem alguma coisa para eu consertar? Tem alguma coisa para eu, para eu recompensar, não é? Para eu indenizar. Porque, irmão, quando o diabo vier, e ele vem, a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ele não vai encontrar nada para acusar você, em nome de Jesus. Você vai dizer para ele, não, eu tenho fé na minha obediência, a minha consciência está limpa, aleluia, e eu vou te dar um tiro agora, Satanás, não é? Amém, queridos? Muito bem. Então, essa palavra que o Tiago falou aqui agora, eu até anotei, não é? Ele nem falou nada comigo. Irmãos, Deus está dizendo assim, olha a obediência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é um mandamento. Eu estou fazendo isso? Se eu estou fazendo isso, eu posso reivindicar essa obediência, não é? Quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é? Irmãos, eu vejo muita gente, deixa eu te falar aqui para mim, deixa eu falar um negócio sério aqui.
Às vezes a pessoa vem, está quebrada, deu tudo errado, fui roubado, não sei o quê, e quebrou, e arrebentou, e eu perdi. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, o problema é que a pessoa sabe o que o Tiago falou aqui, né? Ela sabe, é um mandamento. Mas ela não é fiel. Mas se ela quer, ela fica indignada porque ela foi roubada. Mas irmãos, ela fica indignada porque tudo dá errado na vida financeira. Mas meu irmão, o devorador, fecha a porta lá do devorador, entende? Amarra esse devorador, não é? E aí quer que a gente ore, repreenda o devorador, expulse o gafanhoto, não sei o quê. Irmã, eu não posso fazer essa oração, porque a minha Bíblia diz que o que expulsa o devorador é a fidelidade nos dízimos. É a obediência simples assim, gente. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Agora, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu posso quebrar uma maldição? O que vocês acham? Eu posso? Olha lá, que vem, vamos ver. Malaquias 4:6. Ele reconciliará, converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Quem que fere a terra com maldição? É Deus. Por quê? Porque pais e filhos, nesse caso aqui, estão divididos. Estão cheios de mágoa um com o outro. Que coisa. Deuteronômio 11:28. Eu coloco diante de vocês a bênção e a... Quem colocou a maldição? Escolham, pois, a bênção. A bênção quando vocês me obedecerem. A maldição quando vocês desobedecerem os meus mandamentos. Gente, eu posso quebrar uma maldição? Como que eu posso quebrar uma maldição? Irmão, porque a maldição procede de Deus. 209 ocorrências na Bíblia. 209. Todas elas partiram de Deus. E mais, todas elas são dirigidas ao povo da aliança, aos crentes. Deus não amaldiçoa o ímpio, Ele amaldiçoa. Por quê? Porque, gente, a maldição é uma bênção. O que é a maldição? A maldição é quando um pai coloca o filho no colo e dá uma palmadinha nele, para ele mudar o seu caminho. A palavra maldição, no hebraico, significa castigo para correção. Quem está me entendendo? Então, meu irmão, o cara está lá na vida financeira arrebentado, todo bloqueado, todo quebrado. Aí ele vem para eu quebrar a maldição. Como que eu quebro uma maldição que Deus colocou? Eu quebro essa maldição de Deus em nome de Jesus. Irmãos, isso é meninice na nossa cabeça. Não existe isso na Bíblia. Não existe. O que quebra a maldição? A minha obediência. A minha obediência. Amém, querido? Isso que quebra a maldição. A minha obediência. Então, se eu quero ver resultado na minha vida financeira, eu vou ser fiel no que a minha Bíblia me diz com relação à minha vida financeira. Gente, faltou vinho no casamento. Aí procura Maria. E eu amo, e graças a Deus que tem esse texto na Bíblia. Procura Maria, porque faltou vinho. Aí a Maria, naquele momento, ela misturou a autoridade dela de mãe, não é? Com a submissão a Deus. Ela misturou, né? E ela fala assim, ela vai com Jesus e diz, faltou vinho no casamento. E Jesus olha para ela e diz, mulher, 2 vezes na Bíblia Jesus fala como Deus, né? Quando ele foi ser preso, os caras perguntaram quem ele era, né? Se ele era Jesus, ele disse, eu sou. Só que ele falou como Deus. Os caras caíram tudo no chão, caíram todos os soldados. Aí ele, rapaz, o cara tem que me prender. Peraí, levanta aí. E Jesus abanando os caras para ele, levanta os caras. Vocês têm que me prender, calma. Foi uma distração, calma. E quando a Maria chama a atenção dele, ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Aí a Maria, só que a Maria,
Porque, irmãos, esse texto acaba com a mariolatria. Não tem base para mariolatria na Bíblia, não existe. Agora, ela foi muito sábia, porque quando ela ouve essa repreensão de Jesus, aí ela recua, e ela chama todo mundo e diz: pessoal, façam tudo o que Ele mandar fazer. Amém? Amém, querido? Façam tudo o que Ele mandar fazer. Qual era o segredo para que tivesse o vinho no casamento, para que tivesse um milagre ali? Obediência. Tanto é que quando Jesus disse, aí eles foram lá com Jesus: acabou o vinho, mestre. Ele disse: beleza, então encham as talhas de lavar os pés de água. Irmãos, eles nem questionaram. Que absurdo, a gente está precisando de vinho, e Ele manda a gente encher as talhas de água. Mas eles lembraram: faça tudo o que Ele vos mandar fazer. Irmão, não caia nesse papo. Não caia nesse papo. Porque, sabe, todo dia eu ouço: irmãos, eu não estou nem aí. Eu acredito tanto na palavra de Deus. Olha, porque o pastor está roubando, o pastor está enganando, vai dar dinheiro para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor. Irmão, obedeça. Encha essas talhas de água. Deixa o resto com Deus. Empurra essa pedra. Deixa os caras falarem mal de esse doido empurrando a pedra. Está vendo que ele não dá conta? Maluco. Ele mandou: eu vou me estribuchar. No outro dia eu estou lá, porque Ele mandou, eu vou fazer. Façam tudo o que Ele vos mandar fazer. Esse é o segredo. A esposa vem, porque o meu casamento, não sei o quê, o meu marido é o próprio diabo, o meu marido, pastor. Ore aí, pastor, ore aí. As pessoas querem passes, as pessoas querem água benta. Irmão, e vou te dizer o que é que manda, o que é que governa essa terra: é a obediência. É a obediência. Aí eu pergunto: porque ele é tão grosso, pastor, tão grosso. Ele parece um rinoceronte. Aí eu pergunto: você é submissa? Você o respeita? Porque a Bíblia diz, não é? A Bíblia diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite o seu marido. Irmão, onde tiver respeito, vai ter amor. Onde tiver amor, vai ter respeito. Não é? Olha aí. Então, o maridão ama a esposa, vai ter uma esposa que respeita o maridão. Não é? A esposa respeita o marido, vai ter um marido que ama a esposa. Amém, querido? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo do casamento? Obediência aos princípios da palavra de Deus, em todas as áreas. Então, irmão, vamos tirar essa criancice, sabe, aí a pessoa vai lá no monte de não sei o que, procurar o profeta de não sei o que, para ungir ele e benzer ele, para acontecer o milagre. Tem que obedecer para receber o milagre, meu irmão. Tem que obedecer. Entende? Tem que acabar com essa criancice. Uma irmã falou assim para mim: pastor, na igreja não tem profecia. Não. Tem, irmã, tem. É porque eu vou sair da igreja, porque não tem aquelas profecias. Eu digo: irmã, tem. Se a senhora lê a sua Bíblia, Deus vai falar com a senhora. Amém, querido?